E aí galera, tudo bem? Então, eu tô postando mais um vídeo aí, mas antes de tudo queria agradecer vocês aí que se inscreveram no canal, que tá dando uma força. Eu tô recebendo muita mensagem positiva no WhatsApp, no LinkedIn, por e-mail. E eu decidi postar esse vídeo, pois tem um parceirão meu, ele não tem tanto conhecimento de Excel, mas ele falou que os vídeos estão ficando interessantes se eu pudesse postar um vídeo explicando como que funciona esse Soma C. Ele falou que sempre tinha vontade de aprender essa fórmula, mas ele queria entender no detalhe. Então eu decidi postar um vídeo exatamente sobre esse Soma C. Como que funciona? Por que eu decidi fazer isso? Porque na logística, 80% das planilhas de logística vai ter essa fórmula Soma C. Então é uma fórmula que a gente tem que entender. Eu decidi, como ele tá me dando uma força tudo, então eu decidi postar esse vídeo para ele aí. Eu vou colocar passo a passo um Soma C e explicar como funciona. Pretendo fazer isso com outras fórmulas. Mas antes de entrar na planilha para a gente conversar sobre como utilizar a planilha que nós estamos montando, eu decidi fazer esse pequeno vídeo aí de como fazer um Soma C. Então, galera, tá legal. Obrigado pela força aí mesmo. Então, espero que vocês gostem demais desse vídeo. Então, pessoal, tirando dúvidas, conforme o pessoal vem pedindo, eu decidi fazer aqui um vídeo só para a gente falar de Soma C, que é uma fórmula que eu costumo dizer que é muito especial na área da logística. Eu peço desculpa, às vezes algumas interrupções, latidos de cachorro, alguma coisa vai acontecer porque eu estou gravando de casa. Mas eu acredito que todos vão conseguir entender. Eu preciso transformar esse arquivo que eu recebi do cliente, tá vendo? Que ele está um pouco bagunçado, está com data de entrega, eu não quero data, eu quero que ponha semana. Então eu tenho que transformar esse arquivo nesse arquivo aqui, tá vendo? Ó? Com as datas por semanas, com as demandas, tudo certinho. Então, o que eu vou vir aqui? Primeira coisa, transformar dia em semana. Depois eu vou criar uma tabela dinâmica simples. E aí eu vou perder um tempo maior para explicar para vocês como que funciona o Soma C com travas. Para que servem as travas no Soma C e o que ele vai nos ajudar. Então, pessoal, antes de começar o vídeo, vamos lá, vamos entender o que é uma trava. Ainda a minha carinha linda não apareceu ali, mas daqui a pouco aparece. Vamos lá. Vamos colocar aqui o número 1 nessa célula aqui. E eu tenho que... E quando eu colocar igual a essa célula aqui e correr para baixo, eu quero que ela congele o 1 e copie 1 para mim para todas as células. Aonde eu correr, eu quero que fica 1. Então, como que eu faço isso no Excel? Primeiro, eu quero travar a coluna. Eu venho aqui e ponho um sinalzinho de cifrão na coluna. Perceba que a coluna, ela travou, tá vendo? Mas, se eu descer para a célula, ela não travou, tá vendo? Se eu correr em coluna, ela trava. Então, ela tá falando para mim, tá vendo? Eu vou clicar 2 vezes aqui, ó. Ela tá falando para mim que tanto a coluna I quanto a coluna D tá pegando da coluna C. Mas a hora que eu venho aqui, ó, na linha, ela diz que tá pegando da coluna de baixo. Então, quando eu quiser travar a coluna, eu vou colocar o cifrão na frente da coluna. Agora eu vou travar a linha. Quando eu quiser travar a linha, eu vou travar na frente da linha. Então, se eu vier aqui agora, ó, vai estar tudo travado, ó. Então, quando eu quiser travar a coluna e a linha, eu travo os dois. Aí ela vai travar essa célula aqui. Ela vai falar, para onde você puxar, eu vou manter essa célula. Toda vez que eu quiser travar uma linha ou uma coluna, eu vou usar o sinal de cifrão. Então, fácil, pessoal. Agora a gente vai aplicar isso em algumas fórmulas na planilha. Vamos lá, então. Vamos lá. Primeiro, recebi a demanda do cliente, veio bagunçado, eu quero colocar em semanas. Tem uma fórmula no Excel. Primeiro, eu ponho aqui, né? Semanas. Tem uma fórmula no Excel que ela se chama semana número.
Então, o que que ela vai fazer assim, número de semana aqui para mim? A hora que eu clicar aqui e colocar esse cara aqui, ele já me dá o número da semana. Dia 21/5, semana 21. Então, eu vou descendo, escorrer a fórmula aqui, e aí ele vai dar a semana para mim. E aí, eu quero transformar, aqui eu quero colocar um Wzinho na frente. Então, a gente vai falar um pouco de trava. O que eu posso vir aqui? Eu posso vir aqui e colocar um W para dizer que é week, né? Que é semana. Aí eu vou vir aqui, igual. Eu vou pegar um E comercial, que ele é igual concatenar. Mas eu vou usar o E comercial, que é um atalho mais fácil. Aí eu vou vir aqui e vou selecionar ele, tá vendo? Ó? Ele fez W21 para mim. Agora perceba, a hora que eu for correr ele aqui, o que vai acontecer. Ó, tem um formato no Excel que eu faço, que é o seguinte. Eu vou pegar, tá vendo? Eu quero travar o G1 aqui, ó. Eu quero travar ele. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, se eu travar só a coluna, não adiantou nada, ele vai vir para a linha. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que travar ele por inteiro. Tá vendo? Ó? Travei ele. O que eu estou falando para ele? Você vai pegar a coluna G1 e vai travar para mim. Você vai deixar... Eu vou puxar a fórmula para onde eu quiser, ela só vai puxar esse dado aqui para mim. O F2 eu não travo por quê? Porque eu quero que ele discorra na linha para mim e a fórmula ande. Então eu vou vir aqui, tá vendo? Ó que legal, ó. Então eu já tenho aqui, ó. Tá vendo? Já criou com o Wzinho na frente. Aí, o que eu faço normalmente? Eu pego Ctrl C, colar especial valores. Aí eu venho aqui, ó. Aqui você já pode colocar week ou semana, tanto faz, aí fica ao critério de vocês. E aí eu posso deletar aqui, ó. Pronto. Eu já tenho o meu dia transformado em semana. Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Agora, qual que é o próximo passo? Montar uma tabela dinâmica simples. Por que eu falo simples? Porque a tabela dinâmica ela é bem complexa. Você consegue fazer gráfico, uma série de coisas, relatórios. Então, o que eu vou explicar para vocês aqui é bem simples. Vou vir em inserir, tabela dinâmica. Tá vendo? Ela já pegou o que eu selecionei. Então, se eu quiser uma nova planilha, eu vou manter aqui. Se eu quiser que ela crie uma tabela dinâmica do lado, eu clico nessa planilha aqui. Aí, se eu clicar aqui, eu tenho que selecionar da onde eu quero que a tabela dinâmica parte. Mas eu vou explicar para vocês numa nova planilha, para ficar mais fácil. Então, ok. Eu vim aqui. Primeira coisa, o que eu quero dessa tabela dinâmica? Você viu que ele abriu essa caixinha para mim aqui. E ele abriu os dados aqui embaixo. Então, o que eu tenho que fazer? Conforme eu for montando aqui, vai aparecendo aqui para mim, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, na linha, o meu código. Já apareceu o meu código. Eu vou colocar na coluna a minha semana. E a minha demanda, eu vou colocar aqui embaixo no soma de valores. Fechei. Ó que legal, pessoal. Já formou para mim o que eu quero, ó. Semana 21, 22, 23. Se eu vier aqui, ó, ela está com formato de tabela dinâmica. Uma outra hora eu faço uma videoaula só para falar de tabela dinâmica. Então, aqui nós já fizemos nossa tabela dinâmica simples. Ctrl C, colar especial valores. Eu vou deixar ela só com o que me interessa. Excluir aqui. Aqui eu vou colocar código, né? PN aqui. PN. E aqui já começou. Então aqui eu tenho a demanda. Excluir isso aqui para mim não interessa. Então eu já tenho aqui a demanda, ó. Semana 21, 22, 23 e 24. Puta, que legal, né? É só que semanalmente, se eu fizer isso, dá um certo trabalho para ficar fazendo as fórmulas. Então eu administro a minha demanda numa tabela específica. Eu quero colar
isso aqui numa tabela e ela já dá os dados para mim. Então eu vou vir aqui, ó. Eu vou montar a minha tabela agora. Eu tenho os códigos, tá vendo? Ó? Então, eu vou jogar aqui. Semana 21, semana 22, semana 23 e assim por diante. Caso vocês tenham mais visão de demanda, vocês podem continuar aqui, não tem problema. O que eu vou fazer aqui? Eu preciso transferir esses dados da planilha 7 para os meus dados aqui. É só que eu quero toda vez que eu fizer essa formatação, vir aqui na minha planilha 7, colar e automaticamente ele já colocar no meu dados, porque eu tenho uma série de outras planilhas que puxa desses dados aqui. Então eu vou vir aqui, igual, soma C. Eu vou vir aqui na minha planilha 7, vou pegar o meu código, o meu PN, e vou pegar a quantidade da demanda. E vou voltar aqui. Você viu que deu zero? Por quê? Eu não dei o critério da soma para ela ainda. Agora eu vou dar o critério. Então eu vou falar para ela, quando você encontrar esse código aqui, eu quero que você some. Ele somou. Vamos fragmentar essa fórmula aqui agora. Para ficar mais claro, pessoal, vamos trabalhar melhor isso aqui. É o seguinte, o que essa fórmula faz para mim? Ela transfere dados de soma de uma planilha para outra, mas com um determinado critério. Ela transfere a soma em números, ela não traz texto para uma determinada planilha. Então, o que significa? Significa que eu crio um critério na minha soma. Ela é uma soma com critério. O que eu estou falando aqui para o Excel? A lógica. Você vai na planilha 7, encontra o código e a quantidade e soma baseado no critério que eu te dei aqui, que foi a minha coluna A. Certo, pessoal? Ficou bem claro? Então, ele vai transferir a soma daquela planilha para essa com um critério. Então, é só que é o seguinte, eu preciso escorrer essa fórmula aqui. Se eu vier aqui, ó, repara uma coisa. Ele está dizendo que na minha plan 7, coluna BB, ele mudou a coluna. Repara que aqui estava na A, aqui ele mudou para BB. O código aqui, a mesma coisa, tá vendo? Ele não está mais no A, ele está no B, ó. E a coluna da soma ficou no CC. Então, vamos entender melhor agora. Vamos lá. BB, vamos na planilha, ó. Vamos mapear ela aqui, ó. Planilha 7, BB. Planilha 7, BB. Por isso que ele deu erro. A BB está a demanda, não está o código. A C está correto, eu queria ter somado a C. Então, a coluna B é a demanda, não é o código. Então, vamos voltar lá para a nossa fórmula. Então, o que eu tenho que falar para o Excel aqui? Você vai pegar a coluna A apenas lá. Então, eu venho aqui e travo a coluna A. Tá vendo? Eu travei. Se eu vier aqui e colar a fórmula de novo, repara que a A está travado. Tá vendo? A A aqui travou. Ó. Ele já não está puxando mais a B para mim. Não está pulando mais a coluna B, está indo para A. Mas o que acontece? Por que deu zero aqui? Repara que ele mudou para a coluna B. Na mesma trava que eu coloquei na coluna A da planilha 7, eu vou ter que colocar na minha coluna A, que se refere a esse dado aqui que está de azulzinho, tá vendo? Então, a hora que eu colocar esse A aqui, aí, ó, ele já puxou a fórmula de lá para cá. Ele já somou a quantidade da semana 22. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Planilha 7, AA. Planilha 7, AA, beleza, ele pegou o código certo. Da minha planilha aqui, do critério A2, tá certo, ele não mudou, tá vendo? Continuou pegando o código. E a soma, ele foi para a coluna C. Aqui, repara que ele está na B, aqui ele foi para C.
Vamos ver aqui se está correto? Opa, então semana 22C. Legal, fechou. Então se eu vier correr ela aqui, ó, se eu vier correndo ela aqui, ó, ela vai somando para mim, tá vendo? Então, se eu tiver dados aqui até a semana 53, até o final do ano, mais para frente, ele vai trazendo para você em linha aqui. Então, esse é o trabalho do Soma C. Eu vou excluir aqui agora. Por quê? Vamos transformar nossa planilha então. Então, eu venho aqui, eu vou colocar mais uma semana aqui, 24, tá vendo? Ó? Aí eu posso... E vou vir para baixo, ó. Então, aonde ela encontrou o meu código na outra planilha, ela somou. Trouxe aqui para mim. Então, eu consegui transformar essa lista que veio fora do padrão para mim, dentro do padrão que eu preciso para lançar no meu release. Então, toda vez que eu fizer a formatação da minha planilha do cliente e jogar na set, eu não preciso mais fazer a fórmula. Automaticamente ela já transfere os dados para mim, porque eu já deixei a fórmula com a soma C. Dessa forma, você consegue fazer formatações em diversas planilhas. Espero ter ajudado com essa fórmula. É uma fórmula que você usa muito na logística, tem que estar bem entendido. Eu vou fazer alguns outros vídeos com outras fórmulas específicas, mas essa a gente tem que entender bem que praticamente 80% das planilhas de logística você usa essa fórmula soma C. Beleza, pessoal? Obrigado. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. É uma fórmula simples, mas se a gente não entender o conceito da fórmula, não entender a lógica da fórmula, fica difícil de compreender. Espero que eu tenha passado para vocês a lógica da fórmula e que vocês tenham entendido, tenha esclarecido aí as dúvidas. Pessoal, obrigado mais uma vez. Deixe o like, se inscrevam no canal, divulguem e conto com vocês. Ficam com Deus. Até mais.